Irmãos, estamos ali no estado do Espírito Santo. Ali Deus, Ele está nos usando tremendamente. A Bíblia diz que Deus, Ele é fiel com os fiéis. Amém? Quem quer receber uma promessa de Deus essa noite? Glória a Deus. A maior revelação está dentro da Bíblia Sagrada. Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias, mas não precisa ficar de pé, pode continuar sentado, porque a primeira palavra ela já foi reverenciada. A primeira palavra é aquela que lê na abertura do culto. Tem pregador que diz, manda o povo levantar. Não tem problema nenhum, mas somente a primeira palavra é que é reverenciada. Amém? No livro de 2 Reis, capítulo de número 5 e versículo de número 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os que acharam, diga: eu vou morar no céu. E os que não acharam, diga também: eu também vou morar no céu. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Diga comigo: ele restauraria a sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei da Síria a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar ao homem da sua lepra? Pelo que deveis matai, peço-vos que vede que busque ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei da Síria, que o rei de Israel rasgaram as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Nessa igreja tem profeta? Glória a Deus, aleluia. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu.
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana, Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não os faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Irmãos amados, igreja do Senhor, nós aqui estamos diante de uma grande palavra de Deus. Aqui tem uma cura diferente de milagres. Cura é diferente de milagres. E este homem, porém, ele é um grande homem, um guerreiro, general de exército, cheio de estrelas, um homem de grande valor, porém leproso. Estamos vendo no meio da sociedade, no meio dos políticos, aonde tem homens de grande poder, o STF, aonde tem homens de grande poder, porém é leproso pelo pecado. E Naamã, ele era este homem de grande valor, poderoso, mas ele tinha esta coisa com ele, que era a lepra, e que a lepra naquela época era uma coisa considerada imunda. Mas a importância de nós que somos filhos de Deus, nós que somos evangélicos, nós temos a obrigação de pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem. E uma coisa que me chamou a atenção naquela menina é que ela veio como escrava, mas ela era uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, que ela tinha o carinho da sua patroa. E um dia ela ouviu que tinha um homem de Deus em Israel, e essa menina, ela estava na Síria, e ela estava contando para a sua senhora, para a sua patroa, e ela disse: ó, minha senhora, se o meu Senhor estivesse em Israel, ele seria curado da sua lepra. Irmãos, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de falar de Jesus para os nossos amigos, para os nossos padrões, para os nossos alunos, para os nossos conhecidos, nossos vizinhos. E quantas vezes tem pessoas que não procuram ser amigo do seu vizinho, não procura fazer o bem, e muitas vezes veste a sua roupa, vem para a igreja, passa por as pessoas e não dá uma boa noite, não dá um tapete de mão, e muitas vezes alguém está precisando disso para que
será sarado da sua lepra. E quando Naamã foi entrando em casa, aquela moça estava falando para a sua senhora, para a sua patroa. E ele foi direto ao rei da Síria e contou a situação que ele tinha ouvido de uma menina que tinha vindo presa como escrava para ficar ao serviço da casa de Naamã. Irmãos, não importa a situação, não importa como nós vamos caminhar, Deus, Ele complica, descomplica e depois explica por que complicou. Muitas vezes nós passamos por alguma dificuldade, mas nós não glorificamos a Deus, nós não agradecemos a Deus pela situação que nós estamos passando, porque muitas vezes Deus ele faz criar esta situação para você sair do outro lado glorificando o nome do Senhor. E o rei escreveu-se uma carta direcionada ao rei de Israel, mandou todos os presentes para o rei de Israel. E quando chegou aquela carta, o rei de Israel se irou, ficou zangado, porque ele achou que aquele rei da Síria estava provocando ele, por ele ter falado que estava mandando o teu servo para que restaurasse a sua terra. E a Bíblia diz que aquele rei ficou zangado, rasgou as suas vestes, mas Deus já estava falando com Eliseu. Deus, ele já tinha mostrado para Eliseu o que iria acontecer. Irmãos, é tão bom quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos crédito com Deus. É a coisa, irmãos, mais maravilhosa é quando nós temos crédito com Deus. Como é, pastor, que nós vamos ter esse crédito com Deus? É na oração, é chorando, é jejuando, é buscando a presença de Deus, é sendo fiel à sua igreja, o seu amado pastor, a Deus primeiramente, e você vai ver acontecer o impossível na sua vida, porque Deus, ele é Deus do impossível. E Eliseu, vendo que o rei estava zangado, ele disse: rei, por que estás zangado? Por que rasgaste as suas vestes? Deixa ele vir e saberá que aqui há profeta em Israel. Irmãos, como é bom, irmãos, a gente saber que tem alguém nesta igreja o qual Deus usa poderosamente. Como é bom saber, irmãos, que nesta igreja tem homens e mulheres de Deus que verdadeiramente velam pela palavra de Deus. Irmãos, como é maravilhoso, irmãos. E não tem uma coisa mais gostosa do que essa, de você saber que Deus te usa tremendamente. Essa madrugada eu acordei mais ou menos umas 5:30 da manhã, e eu fui para o joelho e pedi a Deus: Senhor, me usa. Eu preciso, Senhor, da tua unção. Eu preciso, Senhor, que o Senhor derrame os seus dons sobre a minha vida, para que eu possa brilhar, para que eu possa, Senhor, trazer o teu nome, para que o teu nome seja glorificado na terra. E aí, irmãos, Deus
Ele vai soprando no seu ouvido. Deus vai falando nitidamente com você. Porque quando eu saí daqui de Grande dos Salles para São Mateus, chegando lá, o irmão Zezinho nos levou, né? Esse grande homem de Deus, abençoado, de um coração grande, amoroso. Esse homem me ajudou muito. E eu oro sempre pelo irmão Zezinho, porque eu sei que ele é um homem abençoado. E eu chegando lá naquele lugar, mais ou menos 20, 30 dias, o meu pastor Saudoso, pastor Judécio, que inclusive já foi pastor daqui, de Grande dos Salles, quase eu estou falando só São Mateus, porque estou morando lá. E ele para mim ligou e falou assim: Moreira, eu quero que você volte. E eu disse: por que, pastor? Porque a igreja não tem como te manter aí em São Mateus. Aconteceu que caiu um liquidificador no meu pé, cortou, e eu sou diabético e já gastei quase 10 mil reais. Em seguida, a minha esposa está cometida de um câncer de tireoide. E eu só disse para esse pastor: foi Deus que me mandou? Ele disse: foi. Eu disse: mas quem falou para o senhor que eu vim para aqui, para São Mateus, para ser mantido pela igreja? Aí não, eu falei: não, eu não vou voltar, pastor, porque foi Deus que mandou, eu não vou voltar. Porque isso é Deus me provando. E eu não vou voltar. Porque a Bíblia diz que os covardes do caminho voltam. E eu não vou voltar. E eu só disse para ele: pastor, eu só quero que o senhor faça uma coisa. Ele disse: o quê? O senhor me abençoa? Ele disse: está abençoado. E eu tive meu telefone, e a tardezinha eu olhei para cima, eu tinha garagem, e eu olhei para cima e disse assim: Senhor, o que eu vou fazer aqui neste lugar? E Deus disse: vai chamando, você não sabe fazer? O irmão Zezinho viu a dificuldade para nós colocar aquele forno em cima do caminhão e para tirar. E antes Zé falava: vem nesse forno, porque está empatando, está no seu. Eu falei: não vou vender. E o coração fechava na hora de vender. Vinha gente para comprar, ela arrumava, e chegava lá, o cara não comprava. E eu botei esse forno em cima do caminhão e levei para lá. E aí Deus falou isso comigo: vai fazer chimão. Você sabe fazer chimão, você não sabe? Aí eu disse assim: eu vou fazer. E comecei a fazer os chimãozinhos assim de 50 centavos. Aqui o chimão grande era 25 centavos. Lá eu fiz pequenininho de 50 centavos. E quando o povo comia, irmãos, Deus colocava unção, Deus colocava sabor. Quando aquele povo comia: que chimão gostoso, bota 10 para mim, bota 20. E eu sei que eu vendi tudo. E a minha situação, irmão, quando eu saí daqui, eu saí para lá ganhando 500 reais da polícia, porque eu fui vereador e fiquei muito tempo afastado. Meu salário é 500 reais. E eu liguei para Tião, um rapaz que vende fogo e conquista. Falei: Tião, você me vende 10 sacos de loma fiada? Ele disse: vendo. Eu comprava da manteiga e pagava vendo. Fui lá, comprei 2 baldes de manteiga, de margarina. Fui mais 7 no supermercado, lá comprar 5 pacotes de leite em caixinha. E Zé, eu comprei 5, Zé falou assim: isso é muito leite. Eu falei: que nada, isso não é nada. E aí nós comecei a fazer chimão. Aí falei: agora eu não vou fazer mais de 50 mais não, vou fazer de R$1. Chimão aqui era 25, lá no R$1. Irmãos, Deus escancarou as portas
as janelas, o portão. Deus fez uma maravilha na nossa vida. Nós começamos a investir, irmãos, nós vendíamos 1.060 chimando no dia a R$1. E aí, irmãos, comprei o terreno em menos um ano mais ou menos, eu terminei a minha casa, pagando o terreno, pagando o pedreiro, pagando o servente, pagando o material, e Deus nos honrou naquilo. Se Deus te mandar ir, vai, porque Ele garante a sua vitória. E aí, irmãos, não compramos todas as coisas da igreja, que quando nós chegamos lá não tinha microfone, não tinha caixa, não tinha nada, só tinha mesmo a graça de Deus. E nós compramos tudo para a nossa igreja linda, bonita. Nós compramos tudo, e Deus nos honrou naquele lugar, porque quando Deus manda, Ele garante. Deus é o Deus do impossível. Amém. Quando você não vê, Deus vê. Quando você não paga, Deus faz você enxergar aquilo que você não pagou. Porque Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o médico dos médicos. Ele pode te sarar, Ele pode te curar. Porque Lázaro já tinha morrido há 4 dias, e Deus desafiou a medicina e tirou Lázaro de lá. Porque para a medicina, para os médicos, 3 dias já está com todos os seus órgãos já estourados. Mas Deus provou, Jesus provou que Ele é médico dos médicos e Senhor do Senhor. Ele tirou Lázaro há 4 dias daquele túmulo, e Lázaro ressuscitou. Então, para Deus não importa a enfermidade, para Deus não importa o problema, para Deus não importa a dificuldade, porque Ele está no teu barco, e o teu barco não vai afundar, porque Jesus é o capitão. Oh, aleluias! E aquele homem, irmãos, ele disse: será que não tem outras águas limpas que eu possa mergulhar? Porque os rios, Jordão é um rio turvo, escuro, sujo. E aquele homem, por ser general, ele se achou a barca que matou Joel. Aquele homem, ele tinha todo o poder, mas porém ele era leproso, ele era imundo, considerado imundo. E ele achava que Eliseu ia lá, passava a mão nele. Por isso, irmão, eu sempre digo: crente não pode baixar a cabeça para ninguém. Crente não pode estar se humilhando diante de político nenhum, nem de presidente, nem de prefeito, nem de governador, porque você tem um Deus acima de Deus. Amém. Você tem um Deus que cuida de você. E lá nós nunca vamos atrás do prefeito para conseguir nada. E o prefeito não é amigo da gente. O prefeito é amigo. Tem vezes que a gente vai lá bater um papo com ele, ele recebe nós de primeira. E ele falava direto: Moreira, pastor, traz seu título para cá, pastor. Traz seu título para cá, eu sei que você foi vereador lá. Traz seu título para cá para você ir aqui na daqui. Eu disse: prefeito, não posso. Eu tenho um compromisso lá. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Eu tenho um compromisso lá, e lá é a cidade que eu amo. Aprendi a amar a cidade de Cândido Salles e o povo dessa cidade. E, irmãos,
Naamã, ele achou que o homem de Deus ia bajular ele achou que o homem de Deus ia receber aquele círculo de ouro, aquela prata, aquelas vestes, e o homem de Deus nem lá fora saiu, porque quando Deus te usa, Ele garante a sua vitória. E aquele homem disse: será que não tem um rio de águas claras, como Farpás, Abanas? Tem tantos rios cristalinos. Irmãos, para servir a Deus não tem facilidade. Tem pessoas buscando facilidade para servir a Deus, mas não tem, porque a porta estreita é a salvação. A porta larga é o caminho que leva o homem à perdição. O homem, a mulher, tem que ter santidade com Deus. Tem que ter santidade com Deus. Não existe meio crente. Ou é crente, ou é descrente. Esse negócio de ser meio crente não existe. E isso eu aprendi muito com o Senhor. Eu aprendi porque Deus, nessa trajetória, Ele me ensinou a ser mais crente. Amém. Ele me ensinou qual é a atitude de um cristão. E Naamã se achava o tal.